Graça e paz, mais uma vez reunidos, irmãos, online, para estudarmos a Escritura, nossa escola bíblica. Hoje, seguindo o livro de Romanos, estamos já há algumas semanas neste livro de Romanos, capítulo 8 ainda tem muito chão para percorrer, mas até aqui nós vimos muitas verdades que são essenciais para a vida cristã. É bom sempre lembrar que o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja, a pessoas como nós, a pessoas que estavam batalhando pela fé, tanto quanto nós, que estavam caminhando nesse mundo, peregrinando nesse mundo, da mesma forma que nós estamos hoje. Eram pessoas, irmãos, iguais a nós. Eles estavam com as mesmas necessidades que nós temos hoje, certamente esses irmãos tinham também. Eles passaram por situações de enfermidades, de desavenças familiares, de problemas sociais. Eles tinham, além de tudo isso, uma perseguição ferrenha contra a sua fé. E a perseguição aqui não era só no sentido de uma rejeição ao que eles criam, mas de perseguição governamental. O Império Romano se voltou contra a fé cristã e, com isso, os irmãos tiveram muitas dificuldades para continuarem no caminho. O apóstolo Paulo escreve esta carta aos romanos, mas não ao povo romano, à igreja de Cristo que estava em Roma. Esta carta é para cristãos, é para irmãos em Cristo. Esta carta é para a igreja, é para você, meu irmão, que está caminhando na jornada da fé. Eu quero te convidar neste dia a nós orarmos ao Senhor e então começarmos a meditação neste texto maravilhoso. Eterno e maravilhoso Deus, amado Pai, te louvamos, meu Senhor, porque o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade de poder ouvir a Tua Palavra. Senhor, nos trata, ó Deus, com as Santas Escrituras, com a Tua Palavra, Senhor. Trata os nossos corações, as nossas almas, as nossas mentes. Nos corrige, Senhor, nos confronta com a verdade. Nos faz, ó Deus, enxergar a grandiosidade da Tua graça, a pecaminosidade do pecado, o tamanho, Senhor, das coisas que nós cometemos e o quanto isso são terríveis para Ti, o quanto são ofensivas para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a andar em santidade. Nos ajuda, Senhor amado, a viver conforme aquilo que nós ouvimos. Que não sejamos mais ouvintes esquecidos, mas que passemos a ser praticantes da Tua Palavra e da Tua Palavra apenas, meu Senhor. Não de contos, não de pensamentos, não de ideias nossas, mas da Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Também te peço, meu Senhor, que abra os corações dos Teus servos que ouvirão esta palavra. Que eles possam estar preparados para ouvir a verdade e, ao ouvindo, Senhor, apliquem os seus corações e compreendam que tudo isso, meu Senhor, vem de Ti. Toda esta graça vem de Ti. Que eles possam se voltar para Ti em alegria, em adoração e em contentamento. Te louvamos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos no capítulo 8. Hoje vamos estudar especificamente os versículos 31 ao 39. Esses últimos capítulos são parte de uma canção, é uma música, é um cântico, um hino de vitória, vamos dizer assim, que o apóstolo Paulo canta após ele ter encerrado uma parte do seu pensamento. Ele não encerrou aqui, ele está fazendo uma pausa para o canto. Ele vai fazer uma segunda pausa para o canto lá no capítulo 11. Mas essa pausa aqui que ele está fazendo é para concluir com o cântico aquilo que ele falou, que ele ensinou até aqui. Que no princípio, quando o homem caiu na queda de Adão, toda a raça humana caiu com ele. E essa queda da raça humana incluiu todos, gentios e judeus. Todos pecaram, todos foram instituídos da glória de Deus, todos foram afastados da presença do Senhor. Todos se tornaram inúteis, todos, absolutamente todos. Então, ele começa a mostrar que a justiça de Deus não poderia ser satisfeita por nenhum desses pecadores caídos. A justiça de Deus não encontrava satisfação em pecadores caídos porque eles não tinham condição moral de justificar nem a si mesmos, que dirá a outro.
um sacrifício meu não me justificaria jamais. O fato de eu morrer não me torna santo. Então, com isso, Paulo mostra que estávamos completamente perdidos. Mas ele começa a mostrar então que Deus, na sua infinita graça, com um amor com o qual nos amou, em Cristo Jesus, no sacrifício perfeito de Cristo, ele então nos inclui, nos coloca como justificados em Cristo Jesus. No capítulo 8, a semana passada que nós estudamos aqui, quando nós falamos sobre a predestinação, a glorificação, a justificação, a santificação e os passos para isso, aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo está mostrando os passos da nossa redenção, da maneira como Deus preparou e executou o plano de redenção nossa, de salvação nossa, de resgate de nossas almas. Deus nos resgatou para si mesmo, da nossa vã maneira de viver, dos pecados em que estávamos afundados, da nossa loucura em abandonar o Senhor, e nos reconciliou consigo mesmo em seu Filho Jesus Cristo, no ato de que nós éramos inimigos de Deus. E aqui é um fato que às vezes escapa das pessoas. Nós éramos inimigos de Deus. E quem não está em Cristo permanece como inimigos de Deus. Quem não crê em Cristo como seu único, suficiente Salvador, quem não vive nos parâmetros de Cristo, quem não deixa esse mundo, quem não abandona o mundo, quem não deixa de amar o mundo e passa a amar a Cristo, quem não é nascido de novo, qualquer dos termos que você possa usar no cristianismo, mas quem não é uma nova criatura, está fadado ao inferno e à condenação eterna. Não há escapatória. A justificação é em Cristo, não nossa. A justiça é de Cristo e não nossa. Mas Deus misericordiosamente atribui a nós essa justiça, aos que estão em Cristo Jesus. Aí, irmãos, tem uma graça aqui que é impossível de ser diminuída. Não é possível você reduzir, não é possível você minimizar a grandiosidade da graça de Deus manifesta nesse texto. No texto de Romanos como um todo, mas esses primeiros capítulos aqui de Romanos, onde Paulo prepara o caminho para mostrar a enorme graça de Deus e como o projeto de Deus, o plano de Deus foi perfeito, é perfeito. Quando Paulo faz isso aqui no capítulo 8, ele está mostrando o quanto nós somos devedores dessa graça. Não devedores no sentido de que nós temos que fazer coisas para pagar, mas como nós fomos agraciados. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é mérito nosso, não há mérito nenhum nosso, é graça. Essa graça que se manifestou. Então Paulo, ao concluir o pensamento de que nós somos resgatados pela graça de Deus, que Jesus intercede por nós à direita de Deus, que nos foi dado o Espírito Santo para nos santificar, mas também para interceder junto a nós com gemidos inexprimíveis, para nos conduzir a Deus, para nos fazer agradáveis a Ele, para nos conduzir a uma comunhão plena com Ele, ao ouvir a voz do Espírito que nos conduz na santidade, na palavra de Deus. Nós então somos conduzidos para uma vida de comunhão com o Pai. Somos restaurados a essa vida de comunhão com o Pai, essa comunhão que foi perdida no Éden e que é restaurada em Cristo. Então Paulo começa a cantar e a dizer: portanto, o que poderemos dizer diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem entrará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou, pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a privação?
ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É um cântico, é um hino de adoração ao Deus Salvador, é um hino de adoração ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é um hino de adoração ao Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador concedido a nós para nos santificar e nos conduzir ao Pai. É a adoração pura e perfeita. Mas nessa adoração, Paulo canta verdades da Escritura. Aí é bom observar mais uma vez aqui, porque às vezes a gente fala com relação a louvor, a adoração, a cântico na igreja. Música gospel é uma moda, é um comércio, muita gente vive disso. Música gospel também é um estilo de música, um estilo como outros qualquer, como rock, como funk, como qualquer outro negócio lá. Funk não, isso aí não é. Mas, como a adoração, ela não é apenas cântico, ela não é apenas ritmo, ela não é apenas harmonia. A adoração é principalmente o que está sendo cantado. O que é que eu estou falando nessa música? Olha o que Paulo está dizendo aqui. Isso é uma música. Paulo está cantando em adoração ao Senhor. Mas nessa adoração, ele canta a soberania, a majestade, a misericórdia, a graça de Deus. São estas coisas que nós precisamos cantar, para que elas edifiquem as nossas almas. E não músicas que exaltam a nós mesmos, que colocam Deus a nosso serviço, mas aquelas que manifestam a gloriosa graça de Deus. Então ele começa dizendo: portanto, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta que Paulo está fazendo aqui, o questionamento que ele levanta, é uma conclusão do que ele disse até aqui. Que Deus conduziu toda a história, predestinou a sua igreja à salvação em Cristo Jesus, executou essa salvação em Cristo Jesus, nos guarda debaixo da sua graça, nos purifica de todo o pecado em Cristo. Temos um intercessor diante de Deus, que é o próprio Cristo, e o Espírito Santo que habita em nós também. Então, diante de tudo isso, diante de todas essas coisas, quem nos acusará? Quem poderá ser contra nós? Observe que no começo do livro de Romanos, Paulo apresenta Deus como um juiz severo e justo, perfeito, um juiz que não precisa de provas externas para saber o que é certo ou errado, porque ele julga conforme a verdade, porque ele conhece os bastidores da nossa alma, aquilo que está atrás das cortinas, daquilo que nós não mostramos ao mundo. Ali Deus conhece perfeitamente quem nós somos, e é assim que ele julga. E ele julga a cada ser humano, a cada homem, a cada mulher. E esse juízo dele é perfeito. E no juízo perfeito dele, ele condenou toda a humanidade. Todos pecaram, todos foram separados dele, todos foram expulsos. Mas então ele exerce misericórdia, exerce graça em oferecer como sacrifício para si mesmo, em seu Filho, ele derramar a sua ira, para que nós fôssemos livres dessa ira. Então Cristo é dado como um cordeiro para o matadouro, como um cordeiro para o sacrifício. Um sacrifício que não é igual ao de Abraão, pois o de Abraão era apenas uma figura. O sacrifício do cordeiro de Deus era perfeito e foi executado perfeitamente. Então, todo esse projeto, todo esse plano que Deus executou para a nossa salvação,
Se Ele nos deu o seu próprio Filho, se Ele nos concedeu salvação em seu Filho, se o juiz mais severo de todo o universo, se o soberano sobre tudo e sobre todos, é por nós, ou seja, nos ama, nos perdoou, nos colocou ao seu lado, nos concedeu misericórdia, quem será contra nós? Se o principal juiz de toda a história humana nos absolveu de nossas culpas, quem nos acusará? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Observe que o texto aqui não está falando de acusações corriqueiras apenas, não. Nós temos um acusador contra nós, continuamente. Satanás nos acusa diante de Deus todos os dias por causa das nossas falhas e principalmente por causa dos pecados do nosso passado. Daqueles pecados que já foram perdoados, mas que ele insiste em trazer de volta à nossa memória. Somos todos os dias relembrados de quem nós somos, como se isso fosse uma condenação eterna para nós. Mas Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas, pelo contrário, o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E aqui há mais beleza ainda, porque Paulo vai dizer, daquilo que é máximo para aquilo que é mínimo, daquilo que é o extraordinário para aquilo que é o ordinário, daquilo que é absolutamente fantástico para aquilo que é absolutamente simples. Se Deus nos concedeu seu próprio Filho para nos perdoar do pecado que nos condenava eternamente, se Ele providenciou para nós, e é daqui que vem o Deus proverá, não é aquele negócio de Deus proverá o dinheiro da conta da água, o dinheiro da conta da luz, Deus proverá as coisas do meu dia a dia. A gente só pensa no Deus proverá desse jeito, porque nós somos materialistas, porque somos egoístas, porque somos carnais. Só pensamos em Deus proverá no sentido de que Deus vai me dar as coisas que eu quero e que eu preciso. Mas acontece que Paulo diz, aquele que Deus deu seu próprio Filho, proveu para nós a salvação, que providenciou para nós a salvação. Em Cristo Jesus providenciou perdão para nós, providenciou reconciliação para nós, proveu para nós um cordeiro que tira o pecado do mundo. Se Deus não poupou seu próprio Filho, pelo contrário, o entregou por todos nós, ninguém tem maior amor do que esse. Como não nos dará também com ele todas as coisas? E a gente faz uma inversão dessa equação. A gente acha que se está faltando alguma coisa na nossa vida, material, sentimental, seja lá o que for, familiar, então Deus não está me abençoando. Se eu estou doente, se eu estou com uma dificuldade na minha casa, se eu estou com uma dificuldade de emprego, se eu estou com dificuldade de lidar com alguma situação na minha vida, se eu estou lutando contra um pecado continuamente, diariamente. Mas acontece que Paulo está dizendo o seguinte, como ele também não nos dará com Cristo todas as coisas. Tudo ele nos provê que nós necessitamos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Tudo que eu necessito, tudo que eu preciso, não minhas vontades, não minhas manias, não meus interesses egoístas, mas o que eu necessito, o cuidado de Deus, que começou com a minha alma, de não perecer no inferno, continuará com a minha vida ao longo desta história, mesmo que eu passe por muitas coisas. E aí Paulo continua dizendo, quem trará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica.
Aí, irmãos, nós precisamos parar aqui um pouquinho. Quem trará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem acusará os eleitos do Senhor? Quem acusará aqueles a quem Deus chamou? As acusações que Paulo fala aqui não é de isenção para pecar. Ele explica isso lá no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas. Ele deixa muito claro isso. Nós não temos licença para pecar. Nós não estamos autorizados a pecar porque nós agora somos remidos. Nós não estamos autorizados a pecar e a viver uma vida desregrada porque agora nós somos eleitos, predestinados, então o céu é nosso, eu posso viver do jeito que eu quiser, de forma alguma. Mas o que Paulo deixa muito claro aqui é que quem pode agora acusar aqueles que Deus já chamou? Sua consciência te acusa? Você tem problemas para lidar com o pecado, com a sua falta de força em servir ao Senhor, com a sua negligência com relação àquilo que você acha que Deus te chamou para ser, para fazer e você não consegue? Quem trará acusação contra os escolhidos de Deus? Sua consciência te acusa? Alguma pessoa ao teu redor te acusa? Alguém que está ao teu redor diz que você não é o que você diz ser? Meus irmãos, no mundo em que o pensamento sobre justiça é tão deturpado, muitas pessoas acham que justificação diante de Deus tem a ver com uma perfeição aqui nesse mundo. Imperfeição no sentido de que eu nunca cometi coisa parecida, eu nunca errei, eu nunca pequei. Por isso que algumas pessoas costumam dizer, não, porque os índios são puros, Deus não vai condenar os índios porque os índios lá não pecam. Ah, porque tem uma nação lá, em um lugar muito distante, que nunca ouviu falar de nada disso, e eles estão lá e são inocentes, eles não pecam. Não há homem que não peque. Nós já estudamos isso aqui, nós já ouvimos isso aqui na pregação de domingo pela manhã, quando nós falamos, nós expomos o livro de Apocalipse, sobre a incapacidade do homem de se colocar diante de Deus. Não há homem que não peque. Eclesiastes capítulo 7. Todo homem peca, todo homem erra, todo homem cai em pecado, todo homem comete erros. Mas em Cristo ele é transformado. E a vida após Cristo é diferente. Porque agora esse homem não vai mais viver no pecado. Ele não vai mais viver como se o pecado fosse uma coisa normal na sua vida, cotidiana, diária. Como se fosse natural para ele pecar. Ele peca como, da mesma forma que ele respira, que ele bebe água, ele peca, porque para ele é normal. Não. Paulo está dizendo aqui que não haverá acusação contra os escolhidos de Deus, porque é Deus quem os justifica. E aqui há mais um ponto. Eu fui justificado pelo juiz. Foi o juiz que declarou que não resta mais nenhuma sentença contra mim. Mas isso não significa que eu possa me justificar. Há pessoas nesse mundo, e há uma onda ultimamente de autojustificação, de autopromoção, de uma construção de uma imagem de força, de poder, de beleza. Há uma ilusão diabólica nesses dias de que eu posso ser o que eu quiser ser, e eu posso ser forte, eu posso ser bonito, eu posso ser inteligente, eu posso ser uma pessoa perfeita, eu posso ser um super-humano. Onde é que você viu isso aqui na Escritura? Onde foi que tu viu isso aqui na Bíblia? Onde é que a Escritura vai falar de qualquer capacidade humana de se tornar algo melhor, maior?
Será que não ouviram o que Jesus disse sobre a impossibilidade dos homens se salvarem? Quando foi perguntado a Jesus sobre quem poderia se salvar, ele deixou muito claro: para os homens isso é impossível. Impossível. Você não se torna outra pessoa com seus esforços, é impossível. Você não se torna bom, melhor por seus esforços, é impossível. Você não se tornará agradável a Deus por causa dos seus esforços, é impossível. Sem Cristo, você está perdido, absolutamente perdido. Então, o que o texto deixa muito claro é que é Deus quem justifica os seus. É Deus que atribui justiça, é Deus que justifica, é Deus que perdoa. E o perdão de Deus, o perdão do juiz, me faz sair do tribunal livre. Do contrário, eu iria direto para a condenação eterna. É Deus quem justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou, pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se o diabo não pode nos acusar dos nossos pecados antigos, se o mundo não pode nos condenar, mas também nós mesmos não podemos nos justificar diante de Deus, e nem o mundo, e nem esperar que o mundo nos justifique e nos considere justos, quem então pode nos condenar? Baseado em que nós não somos condenados? Cristo Jesus morreu. O fato de Deus nos conceder justiça, perdão, é que a sentença que era contra nós, a cédula de condenação que era contra nós, foi cravada na cruz. Não temos mais a condenação que estava sobre nós, justa, perfeita, mas não está mais sobre nós. E é por isso que o juiz, quando olha para nós, ele vê o nosso advogado. É Cristo quem morreu, ou pelo contrário, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E ao ressuscitar, ele sobe aos céus. E ao subir aos céus, ele se assenta à direita de Deus. E assentado à direita de Deus, ele agora intercede por nós. Na palavra do apóstolo Paulo, ele é nosso Paracletos. Ele é aquele que está ao lado nosso para nos justificar diante de Deus. Ele nos leva ao tribunal, mas com garantia perfeita de que o juiz não nos condenará por causa dele. Ele nos concede justificação. Ele aplica a nós essa justificação por causa dele, e Deus considera-nos justificados por causa do nosso bom advogado. Que não, a palavra advogado aqui, ela é uma palavra desgastada, infelizmente, principalmente pelos exemplos que nós temos no nosso país, mas a palavra mais próxima aqui é o amigo que está ao lado para ajudar na defesa de um réu. Aquele que está ao lado. A mesma palavra que Jesus usa como consolador para o Espírito Santo no capítulo 15 e 16 do Evangelho de João. João vai usar a mesma palavra na primeira epístola, quando ele vai escrever sobre Jesus. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, nós temos um advogado para com o Pai. O advogado aqui é esse que intercede por nós, que está à direita de Deus e intercede por nós. É nisso, é essa a alegria de Paulo, é por isso que Paulo canta. Porque, embora antes houvesse uma espada de justiça pendente sobre a cabeça dele,
como se ele estivesse com o seu pescoço em uma guilhotina, e a lâmina está lá em cima, pronta para descer sobre sua cabeça, pronta para decepar a cabeça, pronto para lhe matar. Antes que a lâmina seja solta, antes que a guilhotina seja acionada, alguém diz, ele não tem mais condenação alguma. Jesus intercede por nós, e nós então somos retirados dessa guilhotina, e então a espada que estava sobre nossa cabeça é retirada, então nós somos justificados em Cristo. Não há mérito nosso nisso, nenhum, absolutamente nenhum. Não é mérito por ser bom pai, por ser bom pagador, por ser bom filho, por trabalhar bem, por ser bom funcionário, por ter ganhado o prêmio de funcionário do mês 10 vezes, nada disso. Isso são frutos de um novo nascimento. Uma vida justa, uma vida correta, uma vida de um cidadão comum, reto, justo, que cumpre seus papéis sociais dentro daquilo que é correto, que é justo, que é legal. Isso são reflexos, mas não é a causa. A causa é Cristo. A causa disso tudo, de eu ser uma nova criatura, de não ter mais condenação sobre mim, é Cristo. Este Cristo que intercede por mim ao lado de Deus. Quem nos condenará? Cristo é quem morreu, ou pelo contrário, que ressuscitou, está sentado à direita de Deus e intercede por nós. E talvez uma das coisas que mais incomode o coração de algumas pessoas é aquela sensação que é muito culpa das pregações antigas, que colocavam em nossas mãos a nossa salvação, que colocavam nas nossas mãos a responsabilidade por sermos salvos, que dizia que se nós não andássemos daquela maneira, nós não poderíamos ser salvos. E se nós não fizéssemos isso ou aquilo, se nós não andássemos desse jeito ou daquilo, se nós não coma isso, não beba isso, não faça isso, não pegue isso, não toque isso, essas coisas te justificam. Por causa desse aprendizado que nós tivemos durante muito tempo, nós temos a tendência a acreditar que a qualquer momento eu posso perder essa justificação. Que a qualquer momento eu posso acordar e alguma coisa aconteceu e eu não vou subir, eu não vou ser arrebatado, eu não vou ser salvo. Porque aconteceu alguma coisa. Porque eu fiz alguma coisa. Quantas pessoas deixam de ceiar porque brigou com o cachorro? Porque reclamou com a mãe? E é impressionante como as pessoas não compreenderam o Evangelho. Por quê? Ao invés de se reconciliar, de buscar a conciliação, de buscar o perdão, de buscar apaziguar a situação, prefere deixar de participar do corpo e do sangue. Eu não entendo isso. Eu não compreendo como é que alguém pode abrir mão de estar em comunhão com Cristo porque brigou com um parente, quando deveria, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho e por ser uma nova criatura, compreender que se isso aconteceu, cabe a mim reconciliar-me, cabe a mim buscar o perdão e a reconciliação, cabe a mim perdoar, mesmo que eu tenha absoluta certeza que eu não tenho culpa alguma, cabe a mim perdoar. Mas as pessoas preferem deixar de cear, deixar de participar do corpo e do sangue, porque não estão dignos naquele dia. Esse pensamento é um pensamento de autojustificação. É um pensamento medieval, principalmente católico romano, de que eu preciso me sacrificar diariamente para que Deus me perdoe dos meus pecados. Só que você não faz isso. Deus não está nem aí para o que você está fazendo, deixando de fazer como um sacrifício, porque Ele não olha para os teus sacrifícios, porque tudo que você faz está manchado de pecado. Mas, aqueles que estão em Cristo, aqueles que são eleitos, aquele que está em Cristo, que é nova criatura, ele é justificado em Cristo, ele está debaixo do sangue de Cristo, ele está coberto pela justiça de Cristo. Então, Paulo conclui, ou melhor, continua dizendo
Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que vai te arrancar dos braços do bom pastor? Quem é que vai fazer com que ele te ame menos? Quem é que vai fazer com que você seja rejeitado no rebanho dele? Aquele que via a mim, de maneira alguma lançarei fora. E essa é a vontade do Pai, de que nenhuma das ovelhas que me deu se perca. Como você pode olhar para o Evangelho e imaginar que Deus te descarte de a noite para o dia? Percebe que há um equilíbrio aqui? Se de um lado há um Deus absolutamente injusto, que não coaduna com o teu pecado, que não está apaziguando, fazendo de conta que não está vendo os nossos pecados, os nossos erros, ele vê todas as coisas, ele sabe quem nós somos, ele sabe o que nós fazemos, ele sabe quem somos nos nossos segredos, nas coisas mais escondidas. Por outro lado, ele condena completamente esse comportamento, mas ele nos dá a saída, Cristo Jesus. Ele nos dá a porta. E quando nós entramos por essa porta, embora em algum momento da nossa vida a gente possa vacilar, pecar, errar, ou nos sentir simplesmente desanimados, abatidos, cansados, ou a gente se sinta perdido no meio de tudo isso que está acontecendo, embora possa isso acontecer, a pergunta de Paulo é: essas coisas podem nos arrancar dos braços do bom pastor? Essas coisas podem nos separar do amor de Cristo? Estas coisas podem me impedir de ser chamado no último dia, de ouvir o meu nome ser chamado, de ouvir a trombeta tocar, de me levantar dentre os mortos, ou ter meu corpo transformado? Olha para o texto, irmãos. Quem nos separará do amor de Cristo? Da tribulação? Ou seja, é porque eu estou sofrendo que eu não vou ser salvo? Veja como os extremos são perigosos. Alguns acreditam que quanto mais eu sofro, mais eu estou justificado diante de Deus. É por isso que tem gente que acha que todo pobre está salvo. Nada disso. Sofrimento nesse mundo não significa que você está sendo justificado. Lembre-se, sacrifício já foi feito, é um só. Sofrimento é resultado da queda em primeiro lugar e da rebelião dos homens em segundo lugar, conforme está em capítulo 1 e 2 desse livro de Romanos. Então, quem é que vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação? Ora, nossos irmãos em Cristo, no princípio, no Império Romano, como eu falei aqui antes, estavam sob intensa perseguição, sob intensa dor permanente, tribulação contínua. Mas isso não os afastava de Cristo, pelo contrário, isso os levava até as arenas cantando para a glória de Deus e morrendo para a glória de Cristo. A angústia, interessante que a palavra angústia, ela tem muito a ver com aquilo que a gente entende hoje como ansiedade, como problemas emocionais. Mas os problemas emocionais não nos separam do amor de Cristo. Os problemas emocionais que todo mundo tem, que todo mundo sofre, que desde a queda veio sobre nós, que a psicologia jamais vai curar, que terapeuta nenhum cura, porque nós somos seres emocionais. Se hoje você tem alguma coisa que te aflige e você é tratado, você passa a não viver mais aquilo, amanhã vai acontecer outra coisa que vai te trazer outra aflição. As aflições são muitas nesse mundo, serão muitas nesse mundo. No mundo tereis aflições. A gente vai sofrer nesse mundo. Então, essa angústia, essas emoções, essas questões emocionais vão nos separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez. Será que o fato de eu não ter nada, de
Será que alguém que não tem nada, que perdeu tudo? Será que alguém que está vivendo em um barraco, à beira de um rio, de uma estrada, será que ela não é alvo do amor de Cristo? Será que Cristo não a ama porque ela está ali? Se ela fosse uma pessoa amada de Deus, ela estaria vivendo num condomínio fechado? É isso? Será que o fato de faltar as coisas a mim significa que Deus não está me abençoando, não me ama mais? Não. Não tem nada a ver isso, não. Tribulação, angústia, perseguição, fome, privação. Paulo mesmo disse, olha, eu já aprendi a me contentar em toda e qualquer situação. Sei estar abatido, sei estar feliz, sei passar privação e sei ter abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar privações, eu posso enfrentar uma doença muito grave. Talvez você diga assim, você está falando essa boca para fora, porque você nunca sofreu isso. Não sei, irmão, nunca passei, realmente. Mas tem pessoas próximas demais que é como se fosse minha própria carne. Ou melhor, era da minha própria carne. E eu assisti o sofrimento. E senti minha carne ser corroída junto. Mas eu posso lhe dizer que em nenhum momento me senti abandonado por Cristo. A fome, a nudez, a dor, o perigo, a espada. E quando Paulo fala aqui em perigo e espada, ele está falando de morte. De me colocar em risco por causa do Evangelho, de morrer por causa disso. Ou porque o mundo está perigoso. Essas coisas, o fato de alguém ter morrido porque alguém que foi assassinado, alguém que sofreu uma violência, ela sofreu porque não tem fé, porque não estava orando, porque não estava vigiando, faltou alguma coisa nela, é por isso que Deus não guardou. Observe como a gente tem uma ideia idólatra de Deus, como se Deus fosse uma entidade que nos protege. Nós não compreendemos que o Evangelho é uma chamada para o amor a Cristo, ao sacrifício perfeito de Cristo, à justificação em Cristo, o fato de que nós fomos perdoados pelo maior crime que já foi cometido em toda a história. Nós somos pecadores e Deus retirou de sobre nós a condenação que era certa. Então, tudo mais, nada aqui, nenhum perigo, nenhuma espada, nenhuma fome, nenhuma nudez, nenhuma perseguição, tribulação, problemas emocionais, de angústia, de depressão, nada disso pode me separar do amor de Cristo. E olha como Paulo conclui isso, citando o Salmo, está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. O Evangelho, ao contrário desses indivíduos que dizem que são pastores, que estão pregando por aí, dizendo que estão pregando o Evangelho, prometendo mundos e fundos, casa, vida luxuosa, vitória em Cristo, né? Uma vida abastada, porque Deus é o Senhor, e um monte de gente aí agora achando que encontrou a solução das suas finanças na Bíblia, e vamos fazer agora curso financeiro biblicamente baseado, achando que estas coisas, que o fato de eu ser alguém feliz nos padrões desse mundo, me colocam num estado de que sou, então, abençoado por Deus. Só que a Escritura não diz isso. A Escritura diz que nós somos reputados como ovelhas para o matadouro. Nós somos odiados pelo mundo. Quem quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Não há possibilidade de você manter comunhão com o mundo e caminhar juntamente com Deus. Podem duas pessoas que não estão de acordo
estarem juntas, caminharem juntas? De forma nenhuma. O Evangelho chama a atenção para isso. Nós somos reputados para outro reino, para outro lugar. E Paulo então conclui dizendo, ora, todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Deus nos amou e provou isso na cruz de Cristo. Não para nos fazer pessoas felizes aqui, mas para nos fazer novas criaturas na eternidade. Desde agora, começando a nossa santificação até chegarmos à eternidade. Pois tenho certeza, e aí isso é maravilhoso, irmãos. Paulo diz, eu tenho certeza. O que é que tira a tua certeza? Acho que talvez seja o que ficou do pensamento medieval, de que a nossa salvação está em nossas mãos, que nós precisamos construir o nosso caminho, que nós precisamos fazer por onde, né, o ditado popular. Só que Paulo diz, não, a minha certeza não está baseada na minha justiça. A minha certeza não está baseada no que eu consigo fazer, no que eu posso fazer. A minha certeza está no fato de que, mesmo que tenha morte, vida, anjos, principados, potestades, poderes, altura, profundidade, qualquer outra criatura, mesmo que tudo isso venha sobre mim, Cristo já me justificou e Deus me justificou e me recebeu em Cristo. Deus me deu o perdão em Cristo. Então, baseado nisso, eu não tenho mais nada que me preocupar, que construir. Eu não tenho nada que possa me impedir. Não por mérito meu, não por capacidade minha, mas porque Ele me amou primeiro. Pois tenho certeza, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro. Ou seja, as coisas que estão acontecendo agora não podem impedir o amor de Deus por mim. Não diminui o amor de Deus por mim. As coisas que acontecerão no futuro não podem ser tidas como prova de que Deus não me ama ou que Deus está me castigando. Aquela ideia de que se eu estou bem, Deus me ama. Se eu estou mal, é castigo porque eu fiz alguma coisa errada e Deus está me odiando. Está trazendo a ira dele sobre mim. Esta ideia medieval é a ideia de autojustificação. Só que inverta isso, não é essa a maneira certa de pensar. O correto é, porque Cristo me amou e me justificou, porque Ele me santificou, porque Ele me concedeu o seu Espírito Santo, eu ando em santidade e eu ando de maneira agradável a Deus. Não para alcançar dele salvação, mas para agradá-lo, porque eu amo. Talvez, irmãos, esse seja o ponto mais profundo aqui no Cântico de Paulo. Paulo ama a Deus. Esse é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, por todo o teu entendimento. Para de se amar. As pessoas se amam demais. E ainda fazem um absurdo de interpretar o texto dizendo, olha, porque Jesus falou assim, olha, ama o seu próximo como a si mesmo. Como é que eu posso amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? Eu preciso me amar mais. Não, você precisa se amar menos. Porque nós somos muito idólatras de nós mesmos. Nós amamos muito o que nós mesmos fazemos, falamos, porque tudo que nós fazemos é maravilhoso, é lindo, é belo. Nós queremos nossa imagem lá postada o tempo todo, alguém elogiando a nós, porque nós somos alimentados, nosso ego é alimentado por isso. E as redes sociais estão aí para te fazer cada vez mais egoísta, cada vez mais cheio de si mesmo. Mas Paulo mostra aqui que o ápice de tudo isso é que ele ama a Deus sobre todas as coisas. Ama a Deus acima de tudo e de todos. Então, quer que as coisas sejam bem ou mal, quer tenhamos dificuldades aqui ou não, quer o presente seja péssimo, o futuro mais tenebroso ainda, ele ama o Senhor e tem uma certeza, nada o poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Contente-se com isso. Olhe para essa verdade.
a grandiosidade da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Vamos orar. Amado Pai, mais uma vez em oração, meu Senhor, quero te agradecer, ó Deus, por cada dia, por cada segundo, Senhor, que o Senhor tem nos trazido para compreender mais e mais esse caminho santo. Ó Senhor, nos conduz em sabedoria, em entendimento, em crescimento de graça, para estarmos, meu Senhor, na Tua presença todos os dias. Bendito Deus, toma nas Tuas mãos os Teus servos, os Teus filhos. Nos corrige, Senhor. Nos conduz em santidade diante de Ti. Pai, nos ajuda a olhar para as coisas que acontecem ao nosso redor e ter absoluta certeza de que elas não são provas nem do Teu amor e nem da Tua ira contra nós. Que as circunstâncias da vida não são para mostrar o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor está irado contra nós. Mas nada, absolutamente nada, nos poderá separar do Teu amor. E se alguma coisa nos acontece, é porque, meu Senhor, como disse o apóstolo Paulo, o Senhor tem os Teus próprios meios para nos mostrar a Tua graça e a Tua misericórdia. E enquanto o mundo olha para as circunstâncias como algo pesaroso, mas para nós, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ó Pai, muito obrigado por tudo. Te louvo, te adoro, te agradeço e te peço, meu Senhor, que as Tuas santas mãos estejam sobre os Teus filhos, sobre os Teus servos e sobre aqueles que agora ouvem ou assistem, Senhor, a Tua palavra. Que eles sejam edificados em Ti, para a glória do Teu nome. Te louvamos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.